Bom dia, me chamo Juliana e Rodrigues de Farias e com a orientação do mestre Luiz Felipe Cândido, venho apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que tem um título Gestão de Estoques na Construção Civil, um estudo de caso em uma construtora em Fortaleza, Ceará. Bom, minha apresentação foi dividida em 5 partes, sem contar a referência. Então, temos a introdução, o referencial teórico, a metodologia, resultados e discussões e a conclusão. Bom, na sessão de introdução, é importante sabermos onde a gestão de estoques da construção civil está. Logo, podemos começar com a contextualização. Então, mesmo com alto valor econômico que no setor industrial, o alto valor que a construção civil tem, segundo o IBGE, a construção civil ainda é apontada como resistente a alterações tecnológicas. E, de acordo com a Zaburra, a cadeia de produtiva da construção civil, ela envolve uma variedade de estágios, desde dos fornecedores até chegar no cliente final. E, além disso, ela possui pouco e lento fluxo de informações. O Marcial ele ainda menciona que essa cadeia produtiva ela tem traços artesanais. Bom, isso pode se desdobrar em diversos problemas, entre eles o desperdício de materiais. Essa situação, ela revela a falta de gerenciamento adequado que pode estar vinculado a várias origens, entre elas a gestão de estoques. Bom, conforme Correia, o sucesso de uma empresa ela enfrenta problemas como compras de materiais em excesso, a falta de insumos para atividades no local de trabalho, pouca integração e comunicação. E Oliveira e Melhado, eles falam que esses problemas podem comprometer significativamente para o desempenho e competitividade da empresa no mercado. Apesar de ter vários trabalhos sobre a gestão de estoques, há pouco estudos documentados sobre esse tema voltado para a construção civil. E assim surgiu a pergunta foco do problema, ou do trabalho, que é como ocorre a gestão de estoques em construtoras de médio porte. Bom, esse trabalho ele teve como objetivo geral principal analisar a gestão de estoques em empresas de construção civil, e objetivos específicos de identificação de processo da gestão de estoque em uma empresa da construção e propor melhorias no processo de gestão de estoques dessas empresas. Bom, de acordo com Martins e Teófilo, 2007, eles falam que um trabalho pode ser justificado pela originalidade e sua relevância. Então, devido à escassez de estudos sobre o tema, com relação à originalidade, esse trabalho contribui com a lacuna de estudos em gestão da construção, a gestão de estoques da construção, expandindo evidências empíricas no campo de estudo. Bom, na parte de relevância, temos esses 3 pontos. A econômica, pois a construção tem importância na economia brasileira. Também tem um potencial para geração de empregos e renda, e além de ajudar na competitividade de empresas no mercado. Além de que a gestão de estoques ela é fundamental para a proteção do trabalhador, com o armazenamento adequado de insumos da obra, e isso contribui com a construção socialmente responsável. E a justificativa ambiental, pois a gestão de estoques contempla o manejo desses materiais que ocorra adequadamente, inclusive no seu destino final, na sua destinação final. Bom, aqui a gente tem a segunda sessão, que ocorreu a pesquisa bibliográfica. E com relação ao referencial teórico, nós estudamos 2 grandes tópicos, que foi a cadeia de suprimentos, de modo geral, onde a gente buscou as conceituações principais e compreender a origem dos estoques, e a gestão de estoques na construção civil, que é o tópico mais importante para a nossa pesquisa, que serviu para a estrutura de toda a realização do estudo de caso. Bom, e o que temos chamado de estoque na construção civil? A gente dividiu
essa parte do referencial teórico de acordo com as etapas de desenvolvimento de uma obra. Então, temos a etapa de pré-obra, obra e pós-obra, de modo que a gente pudesse listar e compreender todos os itens dessas fases que têm relação ou impacto com a gestão de estoques. Por exemplo, no pré-obra, a gente tem um planejamento de layout que para o gerenciamento de estoques é de suma importância, porque, de acordo com Marcial e Cândido, ele fala que a gestão de movimentação dos materiais consiste em planejar a área de recepção, dispor dos materiais em sequência de utilização, planejar caminhos, saber o fluxo de materiais em obra e o correto dimensionamento de estoques. Já no obra, a gente pode... temos que ter uma forma que faça que esses materiais sejam comprados, recebidos e movimentados de maneira adequada. E, por fim, no pós-obra, quando se faz o balanço de materiais, esses materiais podem ser transferidos para outra obra, vendidos ou podem ser guardados como reserva técnica, como é o caso comum de cerâmica de piso. Então, em cima dessa estrutura conceitual, construímos o nosso roteiro de entrevista, bem como realizou a análise de estudo de caso e foi feita a proposição de melhorias que vamos ver a seguir. No método de pesquisa, agora vamos para a seção de metodologia. No método de pesquisa, constituiu um estudo de caso de natureza qualitativa em uma empresa de médio porte no estado do Ceará. Essa empresa ela foi selecionada devido à sua disponibilidade de participação. E foi priorizado entender como os funcionários dessa empresa entendem a relação de gestão de estoques e seus impactos na obra. Assim, por meio da revisão bibliográfica, foi possível avaliar os tópicos e propor as diretrizes alinhadas com o porte da empresa. Bom, aqui a gente tem uma figura que ela mostra como ocorreu o processo do trabalho. Na primeira parte, que ocorreu a fundamentação teórica e compreensão. Depois, em seguida, foi feito o estudo de caso, que foi aplicado na empresa, as entrevistas, e coletados os documentos e informações. Em seguida, teve a análise e discussão dos dados, comparando com a literatura. E, por fim, a gente teve a conclusão, que foi a síntese dos resultados, propondo melhorias e sugestões de trabalhos futuros. Foi elaborado 2 questionários. O primeiro foi dividido em 2 partes. A primeira parte desse roteiro tem a caracterização do respondente, que teve 8 perguntas. E a segunda parte é a caracterização do processo de gestão de estoques, que teve 18 perguntas. E o segundo roteiro foi realizado 10 perguntas para compreender a caracterização geral da empresa. Bom, foi aproximado, durante a observação de mais ou menos 10 meses, também foi realizado a entrevista do primeiro roteiro que eu mencionei anteriormente, em 4 funcionários que possuem funções que contribuem para a gente entender melhor a gestão de estoques na empresa. Entre eles foram o diretor executivo da empresa, a gerente de suprimentos, a engenheira e o almoxarife. Todos eles possuem tempo de trabalho na empresa maior do que 4 anos e atuação no mercado, na construção civil, há mais de 11. Ressaltando que somente o almoxarife, ele não possui ensino superior ou curso técnico. Bom, a empresa, ela possui 17 anos no mercado e ela possui cerca de 450 funcionários em sua responsabilidade. E ela atua principalmente no Nordeste brasileiro e ela é caracterizada como médio porte. Ela tem um nicho de obras de reforma e manutenção, principalmente de agências bancárias. Bom, a empresa ela possui áreas que estão diretamente ou indiretamente ligadas com o processo de gestão de estoques, como é o caso do setor de suprimentos, o almoxarifado e as próprias obras. E como a engenheira relata, a empresa possui vários braços de negócio, mas o tipo de obra predominante são reformas e manutenção comercial.
Aí a gente vai para a seção dos resultados, que foi dividida em pré-obra, obra e pós-obra, e também a sugestão de melhorias. Bom, devido ao tipo de obra ser predominante às reformas, esse tipo de obra ele tem um fluxo de desenvolvimento próprio devido às particularidades, podendo ser até mesmo mais complexo que uma obra começada do zero. Então, foi observado que o processo de gestão é quase que exclusivo da experiência do gestor de obra, que é designado, e ele não tem um processo de comunicação estruturado entre a obra e a sala técnica, como relatam os entrevistados. Muitas vezes, o gestor ele é designado para a obra com um prazo já iniciado, ou seja, com atraso. Como relata a engenheira, ela fala que é quase impraticável ela conhecer a fundo o projeto, tampouco ela tem tempo para organizar providências iniciais, além da falta de planos de obra que subside a tomada de decisão ou a integração de informações para maior gerenciamento de serviços. Aqui a gente pode ver uma planilha de uma obra que já estava em execução, que tem um orçamento simplificado e sem detalhamento de serviços ou até mesmo insumos. Aqui a gente tem uma fala da engenheira sobre o responsável não dar a devida atenção à gestão de estoque e nem ao planejamento e disposição do layout ou à programação de aquisição ou de suprimentos ao longo do período da obra. Não se pôde constatar um layout que cobrisse aspectos fundamentais, como a área administrativa ou uma área de apoio à mão de obra, tanto no galpão, que possui cerca de 750 metros quadrados, como nas obras. Aqui a gente mostra figuras de obras distintas na área administrativa, sem planejamento ou condições de trabalho. Nessas figuras aqui também são obras distintas. A gente vê o disposicionamento dos materiais também sem planejamento e projeto. Mas no galpão também foi possível notar boas práticas, como o aproveitamento de espaços tridimensionais para guardar tubulações. Entretanto, materiais pequenos eles são armazenados de maneira desorganizadas, que dificulta o acesso deles, ao seu acesso. Aqui nas imagens a gente vê um pouco melhor a disposição dos materiais dividido por tipo de material no galpão central, no almoxarifado central. E aqui a gente vê que a parte administrativa do galpão, que apesar do galpão do almoxarifado central, ele contém uma sala administrativa, o almoxarife ele prefere coordenar no meio dos materiais, pois ele relata que tem pouco auxílio, poucas pessoas ajudando, que são 2 pessoas, e assim ele tem acúmulo de funções. Aqui, apesar da aquisição de materiais, como não tem planejamento prévio, que deveria acontecer no pré-obra, ocorre frequentemente nessa etapa da obra. Essa é uma planilha padrão de solicitação de material, pedido de material, que a empresa possui, só que ela não é disseminada entre os responsáveis das obras. Sendo o canal do WhatsApp o meio mais comum para fazer essa solicitação, o que pode ser prejudicial porque tem maior probabilidade de perda de informações, mas possui também a vantagem de rápido retorno. Bom, o setor de suprimentos da empresa, ele não atende somente o processo de aquisição de materiais da empresa, mas ele também atende a necessidade de suprimentos do grupo que a empresa faz parte. E esse grupo ele tem várias empresas de vários ramos, desde siderúrgicas a fabricação de eletrodutos. Bom, aqui tem uma figura que sintetiza o processo de aquisição dos materiais na empresa, que é dividido em 5 etapas. No primeiro, no pedido de compra, ocorre a sinalização dos serviços técnicos,
que é descrito a quantidade e o material que deve ser comprado, que quer ser comprado. Aí, no setor de suprimentos, eles entram em contato com os fornecedores e solicitam a cotação. Logo em seguida, ocorre a negociação, que passa para a diretoria o pedido de aprovação. E se a diretoria aprovar, ocorre a ordem de compra. Bom, o material chega no galpão, o almoxarife confere o material, sinaliza para o setor de suprimentos que dá abaixo da nota fiscal no sistema e, para a saída, ele programa a rota de entrega. E aí chega na obra para o consumo. Bom, o setor de suprimentos, eles utilizam um software chamado Fortes, que ele é um software adaptado do setor de recursos humanos para controle, eles utilizam para controle de solicitações e lançamento de notas fiscais para o setor financeiro. A gerente de suprimentos, ela fala que esse software não é alimentado corretamente e nem a diretoria espera que seja alimentado corretamente. Bom, a empresa não utiliza nenhum software ou planilha para o controle de materiais em obra. A gerente ainda fala, a gerente de suprimentos, fala que quando se quer saber a quantidade de materiais que tem em estoque, no almoxarifado, entra em contato com o almoxarife, que realiza uma estimativa visual do material. Bom, não há definido um estoque mínimo padronizado, nenhuma programação de material para que possa ser atendido em tempo hábil. Esse critério de qual material que deve possuir estoque mínimo e qual material que tem importância para a empresa é destinado ao almoxarife, como fala a gerente de suprimentos. E o almoxarife, ele fala que os materiais mais críticos são cimento, argamassa C3, cabos elétricos e eletrodutos, que devido à origem das obras serem mais de reforma de agências bancárias. Bom, a empresa não possui nenhum controle controle após a conclusão da obra. E o material excedente não é contemplado para análise de resultados. Os materiais eles são transferidos para outras obras sem controle e a engenharia fala que é conversado entre os gestores se possuem certo material e se esse material pode ser enviado para suas respectivas obras, sem planejamento antecipado. Bom, as sugestões de melhorias também foram divididas em pré-obra, obra e pós-obra, sendo o pré-obra abrangendo o orçamento. Bom, esse orçamento ele deve possuir maior detalhamento e também a elaboração de planilhas que sejam mais detalhadas, como o custo indireto, a curva ABC de insumos, o cronograma físico-financeiro, porque isso permite que as compras sejam realizadas com a quantidade certa e com as especificações corretas. Além de que essa compra, ela tenha, além de que as responsabilidades dessa compra sejam hierarquizadas de acordo com seu custo e seu peso no orçamento, como sugere o Bernardes de 2001. No planejamento, devido à ausência de cronograma, é de suma importância fazer a elaboração de um. E também implementar o planejamento com técnicas como a linha de balanço, que permite a maior detalhamento do plano de obra em nível gerencial. E também um cronograma de suprimentos no qual as etapas de aquisição estejam devidamente organizadas. Projetar a logística de canteiro é um dos processos mais importantes para manter a organização e produtividade da obra. O MOTA 2012 ele fala cerca de 86 recomendações sobre a movimentação e armazenagem no canteiro de obra, que envolve várias variáveis como circulação, segurança, característica do material, cuidados com o meio ambiente, entre outros, que podem ser aplicados na empresa. Já Maciel e Kahn, de 2016, eles analisaram o processo de
planejamento de canteiro em uma empresa de consultoria e eles propuseram 5 diretrizes que podem também ser aplicadas na empresa estudada. A primeira diretriz, ele menciona que deve ser feita a divisão do layout em fases. A segunda, ele fala da compatibilização entre a velocidade do cronograma do planejamento físico com a disponibilidade do espaço de armazenagem e movimentação. A terceira, ele fala de detalhamento do canteiro de forma clara e objetiva. A quarta diretriz fala utilizar as ruas de fluxo para otimização de deslocamento e minimizar os acidentes. E a quinta fala de evitar a entrada de veículos sem necessidade, ocupando espaço de áreas de recebimento de material. Bom, o planejamento de suprimentos sugere-se a elaboração de um cronograma de suprimentos que depende do planejamento da obra, da alocação de aquisição, como também do tempo para a solicitação, da coleta de informações, da análise, da negociação, do pedido, fabricação e a entrega. Aqui a gente tem um exemplo da planilha para definição dos prazos do cronograma de suprimentos, de acordo com essas etapas de aquisição. Bom, os entrevistados eles revelaram, né, a falta de um supervisor de suprimentos capacitado ou um funcionário que seja dedicado somente ao controle de materiais, de maneira que ocorra a integração com os demais setores. E assim, também recomenda-se o uso de tecnologias para facilitar e agilizar a saída do material, como também do balanço de materiais presentes. O inspecionamento, ele também é de suma importância, porque para ter a qualidade e quantidade de material, para saber a qualidade e quantidade do material armazenado. Algumas recomendações para o processo de compra é apresentado nessa figura, que faz a integração da gestão de estoque em obra com o setor de suprimentos. Bom, esse ciclo verde à esquerda, no canto inferior, ele é de início recorrente, e esse processo todo aqui ocorre com uma frequência semanal. Então, você vai receber a programação de compras da semana, vai solicitar essa compra e que vai para o setor de suprimentos para análise se tem estoque ou não. Se ele tiver, vai liberar esse item para entrega na obra. Se não, vai ser realizado o processo de aquisição, que vai ser feita a cotação, a negociação. E a gente tem um filtro aqui se as compras são compras de alto valor, porque se for, é bom que a diretoria tenha conhecimento. E se caso a diretoria não aprove o pedido, retorna para a cotação até esse processo ser liberado e emitida a ordem de compra. Aí o material é entregue na obra, que entrega a nota fiscal para o setor de suprimentos, que faz o romaneio da nota fiscal, e coloca abaixo. Esse caminho que eu mencionei agora é o caminho esperado, é o caminho de compras programadas. Mas o processo pode acontecer por outra razão, e ele pode ser iniciado por outra razão, que é desse círculozinho verde, mais à direita, que é o motivo que faltou material. Então, ele não segue o fluxo que vai para o setor de suprimentos. Assim, a compra emergencial é feita através da emissão da autorização da compra emergencial para a obra não parar. Aí é feita a compra e entregue na obra e depois, novamente, abaixo da nota fiscal no sistema. Aqui a gente tem um exemplo dessa autorização da compra emergencial. E essas compras emergenciais, elas devem manter um controle no fundo fixo, que tem uma quantia estipulada, que ela é renovável mediante a prestação de contas. Muitas compras são realizadas diretamente com o fornecedor, sem passar pelo setor de suprimentos, ou ocorre uma compra emergencial. Essas compras, elas são indesejáveis porque elas diminuem o poder de barganha de preços.
e além também que elas podem diminuir o tempo de entrega em tempo hábil. Logo, recomenda-se um indicador de percentual emergencial, que é de acordo com o Cândido 2015 fala, como forma de monitoramento dessas compras de suprimento. Bom, é importante que os materiais sejam corretamente armazenados, recebidos, armazenados e movimentados. Então, sugere-se uma ficha de padronização, que foi proposta por Mesquita e Cândido em 2018, que une características do material, forma de acondicionamento, forma de manutenção, medidas de segurança, ilustrações. Aqui a gente tem um exemplo dessa ficha de padronização de material. E no contexto de pós-obra, notório o déficit de controle dos materiais excedentes na empresa. Então, assim ocorre, para ocorrer o remanejamento dos materiais remanescentes, deve ser feito o balanço do estoque após a conclusão da obra, para transferência para o almoxarifado ou para outra obra. Então, sugere uma utilização de uma planilha de controle de materiais pós-obra, e esse aqui é um exemplo dela. Assim, chegamos na seção da conclusão. Bom, esse trabalho ele teve por objetivo analisar o progresso de gestão de suprimentos, seguindo as etapas de desenvolvimento de uma obra, em pré-obra, obra e pós-obra. E para isso foi realizado um estudo de caso em uma empresa de médio porte, em Fortaleza, e foi feita 4 entrevistas com profundidade de natureza qualitativa e sem observação participativa, uma observação não participativa, foi feita a coleta de dados, e com isso notou-se que a gestão de estoques da empresa, da construtora, estudada não é eficiente, provocando muitas vezes desperdício de materiais. Em seguida, foi realizada a proposição de melhorias, conforme os objetivos específicos, e vale ressaltar que cada proposição de melhoria realizada trouxe uma ferramenta ou uma recomendação que estava que pode ser prontamente aplicadas na empresa ou em outras empresas. E apesar das contribuições que esse trabalho trouxe, ele teve limitações, como não ter validado as sugestões de melhorias com os representantes da empresa, que poderia ter refinado as preposições, e sugere para trabalhos futuros a investigação da gestão de estoques em empresas de pequeno porte. E é isso, muito obrigada. Aqui tem as referências do trabalho. Muito obrigada.